Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia para vocês, uma excelente manhã de sexta para quem está entrando agora nessa transmissão ao vivo. Excelente dia para os irmãos, paz de Cristo. Vou deixar com vocês uma palavra nessa manhã para meditação dos irmãos. Diz assim a Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos do moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meus irmãos, esse texto ele mostra o quanto que a fé ela vai além daquilo que nos limita, aquilo que os nossos olhos podem ver. Quando falamos de fé, falamos de uma coisa que não é desse mundo, não é normal, né? Fé não é aquela crença ou crendice, uma certeza humana, mas a fé ela vem de Deus. Ela é algo sobrenatural, ela é algo excelente. E crer em algo, eu acho que é a parte mais fácil. Crer em alguma coisa, crer numa promessa, crer naquilo que Deus falou, né? Crer no Senhor, crer na sua fidelidade. Isso, nós lidamos com isso ao longo de toda a nossa jornada quanto cristão. Né? Nós aprendemos a confiar, a crer, a depositar nossa fé. A palavra nos ensina isso. Agora, crer contra algo, eu acho que é uma novidade, né? Eu creio que seja uma novidade mas existe, né? Não se espantem os irmãos. A palavra fala em Romanos, capítulo 4, no versículo 18, diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que tornou-se pai de muitas nações, conforme a promessa que lhe foi feita. E, então, assim, o texto está falando de Abraão, que ele creu contra a esperança. Porque não havia esperança, na verdade não havia esperança de que ele se tornasse pai de uma grande multidão, sendo ele já um senhor idoso, né, e a sua esposa também, e ainda por cima estéril. Então ele creu contra a esperança. Mas um dia se inicia, né? Nós estamos aqui ao vivo nessa sexta-feira, e quantas vezes nós temos que crer contra algo? Crer contra as circunstâncias, crer contra as informações, crer contra a esperança, crer contra aquilo que os nossos olhos veem, o cenário, né? Que era o caso do primeiro texto, onde um grande exército tinha se acampado contra o povo de Deus, contra o profeta, na verdade, e eles, o moço do profeta, ele não enxergava o mundo espiritual, ele não via o tamanho do exército de Deus que protegia eles, que guardava eles, que estava do lado deles. Ele tinha que crer contra a lógica, contra aquilo que os olhos dele estavam vendo, né? E talvez hoje você se sinta assim. Não é crer a favor de algo, é crer contra algo desfavorável, crer contra algo que, humanamente falando, parece ser, uma situação onde não tem mais fim, onde não tem possibilidade. Abraão creu contra a esperança. E o texto segue dizendo, não enfraquecendo na fé. Ele não enfraqueceu na fé, ele confiou. Pelo contrário, a fé dele foi fortalecida a cada dia. Nós, quando olhamos para as circunstâncias, quando olhamos para aquilo pelo qual a nossa fé tem que ir contra, né? Que são as circunstâncias, as informações, a esperança e tudo mais. Quando nós olhamos para isso e abandonamos a fé, nós enfraquecemos. Aí a fé vai se enfraquecendo. O texto diz assim, Abraão não atentou para o seu próprio corpo, já adormecido, ou seja, ele não atentou. Falou assim, olha, tudo bem, deve ter pensado, eu sou um senhor, um idoso, meu corpo já está adormecido, pois já tem quase 100 anos, minha esposa também está na mesma situação, como eu falei, no início da mensagem, ela estéril, ainda idosa, mas eu creio. Não, isso para mim não é empecilho. Isso não impede o agir de Deus.
todas essas impossibilidades humanas não impossibilitam aquilo que Deus vai fazer. Aquilo que Deus falou a propósito que irá fazer. Não impossibilita. Então é isso, meu irmão. Crer contra a esperança. Crer contra as circunstâncias. Crer quando tudo vai mal e tudo diz não, é você crer contra o não. Contra aquilo que o óbvio está dizendo, a lógica está dizendo, a razão está dizendo às vezes. E eu acho que esse é o grande diferencial da fé. E a palavra fala no texto de Eliseu, que nós também tivemos por referência aqui, que as escamas caíram dos olhos daquele jovem e ele passou a enxergar. A palavra diz assim, olha, o profeta orou e o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Então, a oração do profeta foi o que abriu, a visão espiritual daquele jovem, que até então não tinha esse tipo de visão. Então eu acho que aqui é um ponto interessante. Peça ao Senhor isso. Fala, Senhor, me faça enxergar aquilo que hoje eu não enxergo. Me faça enxergar com o olhar da fé. Me faça viver à espera desse milagre, daquilo que o Senhor me prometeu, daquilo que o Senhor falou comigo. Me faça ver com o olhar espiritual, ver as promessas, enxergar a promessa. É isso que a fé possibilita, você enxergar como se já estivesse acontecido algo que ainda nem sequer aconteceu. Então ore, meu irmão, ore, minha irmã. Busque de Deus isso. E Deus ele vai te dar condições. Deus ele vai abrir a tua visão espiritual. Deus vai fortalecer a sua fé. Contra tudo. E às vezes contra todos, Porque nem sempre é só contra tudo. É contra tudo e contra todos, literalmente. Enquanto nós olhamos para as circunstâncias, a nossa fé morre. Quando nós oramos e pedimos ao Senhor para nos fazer olhar para o milagre, nós vamos seguindo de fé em fé. A nossa fé vai se renovando, se fortalecendo. Final de semana chegando. Eu creio que talvez tenha sido uma semana difícil para muitos que estão ouvindo esse áudio. Uma semana de adversidade, de circunstâncias desfavoráveis. Mas o Senhor é contigo. Mas o Senhor que te sustentou até o dia de hoje vai abrir os teus olhos para que você possa enxergar as bênçãos e os milagres que Ele já tem reservado. Vai abrir os teus olhos para que você possa enxergar aquilo que Ele já está fazendo. Não só aquilo que Ele fará, mas aquilo que Ele já está fazendo, que muitas vezes não conseguimos ver. E esse fim de semana que se inicia vai ser de bênção. Eu creio. Vai ser de paz, tormento, angústia.